Você fala por demais, extravasando as emoções e os pensamentos como uma fonte incessante que não conhece pausas. Abre a boca quando talvez o silêncio seria o conselheiro mais sábio, o maior aliado de sua paz. Compartilhe o que sente, o que almeja, o que o amedronta, como quem oferta as mais delicadas flores em um campo minado, sem prever as consequências, sem calcular os riscos intrínsecos a essa entrega. E cada vocábulo que se desprende de seus lábios é uma fração irrecuperável da sua essência, uma partícula da sua força vital que o mundo absorve, sem oferecer retorno à altura, sem a devida reciprocidade que, no fundo, sua alma tanto anseia. Muitas vezes você se convence de que desabafar é um ato de pura libertação, um alívio imediato para a alma sobrecarregada, uma forma de esvaziar o que pesa. Contudo, aquilo que você denomina desabafo pode, na mais cruel das realidades, ser uma exposição arriscada, um convite aberto e irrestrito para o julgamento alheio, para a intrusão de olhares que não o compreendem. O que você interpreta como uma demonstração de sinceridade e autenticidade, em certos momentos, revela-se uma autossabotagem sutil, um desnudamento que compromete irremediavelmente sua própria integridade, sua soberania emocional. A verdade é, por vezes, cruel e intransigente em sua simplicidade. Quanto mais você externaliza seus segredos, quanto mais você abre seu coração sem filtros, mais vulnerável e desprotegido se torna perante o cenário incerto do mundo. Cada confidência sussurrada com a pureza da sua intenção é uma parcela da sua força vital, da sua autonomia pessoal, que você inadvertidamente deposita nas mãos de outrem, muitas vezes desconhecidas. É fundamental compreender com uma clareza cristalina que nem todo aquele que o escuta o compreende em sua plenitude, em sua profundidade. E, infelizmente, nem todo aquele que o compreende verdadeiramente deseja o seu bem, a sua prosperidade. Há quem ostente um sorriso complacente, um semblante de falsa empatia, enquanto silenciosamente traça o mapa detalhado de suas fragilidades, anotando cada ponto nevrálgico, cada insegurança, cada receio. É precisamente por essa razão, por essa urgência de autoproteção e autoconhecimento, que o convido a mergulhar em uma jornada de verdadeira blindagem emocional, desvendando aquilo que, até hoje, ninguém ousou lhe revelar, com a devida profundidade e responsabilidade. Existem 6 verdades cruciais sobre sua existência, sobre sua jornada, que jamais deveriam ser proferidas a qualquer pessoa, a qualquer momento. E neste exato momento desvendaremos o porquê dessa máxima inabalável, dessa regra de ouro para a sua paz interior. Você confia ingenuamente com a leveza de um coração puro e o outro o observa com perspicácia, buscando cada detalhe, cada brecha em sua narrativa. Você se abre com o coração na mão, entregando-se sem reservas, e o outro, em contrapartida, o mede, pondera suas palavras, avalia suas reações, suas fraquezas, suas fortalezas ocultas. Acredita estar agindo com autenticidade, com a mais pura verdade, mas na realidade está sendo minuciosamente analisado, julgado e, sem perceber, se tornando alvo de comentários maldosos, de fofocas que minam sua reputação. E quando menos espera, quando a guarda está mais baixa, aquilo que emergiu de sua alma, de sua fala mais íntima, retorna para você distorcido, pesado, carregado de uma crueldade inesperada e desnecessária. O que nasceu de um instante de dor genuína, de um desejo sincero de compartilhar, transforma-se em munição para ser utilizada contra você, nas mãos erradas, nas bocas que não se importam com a sua verdade. O mundo, meu caro, não perdoa a vulnerabilidade exposta. Ele a explora impiedosamente. Ele a utiliza para seu próprio benefício.
Ele aplaude fervorosamente aqueles que dominam a arte da oratória, que articulam belas palavras e mantêm uma fachada de solidez, de inabalável força, mas se alimenta vorazmente da nudez emocional de quem se desnuda excessivamente, de quem revela cada pedacinho de si. É por esse motivo, e com a urgência que o tema exige, que preciso lhe transmitir algo que talvez ninguém tenha tido a coragem ou a sabedoria de dizer com a clareza necessária. Existem porções inalienáveis de você, aspectos mais sagrados de sua essência, que não merecem ser expostos na mesa de discussão de ninguém, que não devem ser lançados ao escrutínio público. Nem toda ferida exige uma explicação detalhada, nem todo sonho precisa ser proclamado em alto e bom som, nem todo medo clama por uma confissão pública. Pelo contrário, há silêncios que oferecem uma proteção infinitamente maior do que um turbilhão de palavras, do que um mar de confissões desnecessárias. E existem verdades internas que, quando resguardadas com zelo, com discrição e sabedoria, transmutam-se em uma fonte inesgotável de força, em um poder intrínseco que o impulsiona, mas que, quando precipitadamente verbalizadas, convertem-se em um ponto de fraqueza fatal, em um calcanhar de Aquiles para a sua jornada. Você insiste em falar demais, em se justificar excessivamente, e o mundo, que muitas vezes se recusa a compreendê-lo em sua essência mais pura, aprende, com suas próprias revelações, como utilizá-lo, como manipulá-lo. Não seria essa uma traição inconsciente a si mesmo, um descuido imperdoável com sua própria alma? Vivemos cercados por uma miríade de indivíduos, muitos deles ávidos por detalhes, que buscam conhecer tudo sobre sua vida, desde sua rotina mais trivial, a mais mundana, até os recantos mais íntimos e secretos do seu coração, aquilo que você guarda a 7 chaves. No entanto, são raríssimos aqueles que genuinamente desejam ouvi-lo com empatia, com uma escuta ativa e acolhedora, que anseiam por decifrar o universo complexo e multifacetado que se esconde por trás de suas palavras. A vasta maioria simplesmente busca o enredo de sua história não para compreendê-lo em sua totalidade, mas para ter algo a comentar, a comparar com suas próprias vivências, ou, pior ainda, para usá-lo como um mero recurso em suas próprias narrativas, em seus próprios dramas ou estratégias egoístas. E o que é ainda mais melancólico e desolador nessa dinâmica é que você se entrega por completo, ingenuamente acreditando que está tecendo laços verdadeiros, que está construindo pontes sólidas, quando, na verdade, está cavando abismos profundos, criando distâncias insuperáveis. Cada pedacinho de sua vida que você revela, que você expõe ao vento, abre um espaço, uma fenda, para que o outro invada o que é intrinsecamente seu, o que deveria permanecer sagrado e intocável. E a intimidade, quando concedida em excesso, sem parcimônia, perde seu valor, sua preciosidade, esvaziando-se de sentido, tornando-se algo banal e sem importância. O silêncio, por outro lado, é um construtor de respeito inigualável, uma ferramenta poderosa de autoproteção. Ele ergue um campo invisível, quase místico, ao seu redor, que comunica, sem uma única palavra proferida, a mensagem clara e inequívoca: nem tudo sobre mim está disponível para o consumo público. E esse campo, essa aura de mistério e autodomínio é o que distingue aqueles que possuem uma energia vital abundante, uma resiliência inabalável, daqueles que vivem exauridos, drenados pela curiosidade e pelo olhar superficial alheio. Permaneça conectado, pois nos próximos instantes desvendarei passo a passo o que deve imperativamente permanecer em seu silêncio, o que você precisa guardar como um tesouro e o que pode, com parcimônia e sabedoria,
ser compartilhado em doses controladas. Ao assimilar esses preceitos, você perceberá que salvaguardar o seu mundo íntimo é a mais elevada e genuína expressão de amor próprio, de cuidado consigo mesmo. Agora convido-o a inspirar profundamente, a respirar com calma e presença, pois esta pode ser a primeira vez que alguém não o impele a falar, a se expor, mas o incita a mergulhar na profunda e libertadora arte de ouvir a si mesmo, de conectar-se com sua voz interior. Feche seus olhos por um momento e resgate em sua memória. Quantas vezes você compartilhou algo com a pureza de um coração aberto e, posteriormente, se arrependeu amargamente, desejando nunca ter proferido aquelas palavras? Quantas vezes revelou um sonho acalentado, um desejo profundo, e sentiu o peso do olhar do outro, tentando sorrateiramente diminuir sua grandiosidade, sua potencialidade? Quantas vezes dividiu sua dor mais íntima e constatou que o outro não estava verdadeiramente presente, apenas aguardando sua vez de falar ou, pior ainda, de julgar suas emoções? Isso não é fruto do acaso, não é mera coincidência, é uma lição primordial, uma verdade incontestável. É a vida em sua infinita sabedoria, ensinando-lhe que a vulnerabilidade é uma beleza singular, uma joia rara, mas que não pode ser lançada ao chão, despreocupadamente, como se fosse uma migalha sem valor, sem importância. Quem aspira a conhecê-lo de verdade, em sua essência, em sua totalidade, o observará com reverência e discrição. Não exigirá confissões forçadas, e sim lhe oferecerá a compreensão e o acolhimento silencioso que sua alma realmente busca. Mas antes que adentremos nas soluções práticas para essa questão, desejo que você compreenda a raiz, a origem profunda dessa compulsão por falar tanto, por se expor. Seria possível que você carregue um vazio interno que clama desesperadamente por acolhimento, por preenchimento, e que tenta, de forma equivocada, preenchê-lo com uma torrente de palavras, com sua presença constante, com explicações intermináveis sobre si mesmo? Contudo, o vazio da alma, o vazio existencial, não se preenche dessa forma fugaz, com a superficialidade das palavras. Ele é preenchido com a consciência plena, com um amor próprio robusto e inabalável, e, acima de tudo, com a bravura de encontrar a paz e a plenitude na serenidade do próprio silêncio, na quietude de sua mente. Nos próximos momentos, você internalizará com uma clareza que o libertará, que as palavras possuem um preço, e muitas vezes um preço elevado, um custo que drena sua energia. A cada vez que você se expõe excessivamente, você paga com sua energia vital, com sua paz interior, com uma fatia valiosa do seu poder pessoal, da sua autonomia. E quanto mais valioso é aquilo que você entrega sem reservas, mais o mundo cobra em troca, seja em mal-entendidos profundos, em julgamentos infundados ou em decepções amargas que ferem a alma. A partir de hoje, meu convite é que você trate seu silêncio como um templo sagrado, como um refúgio inviolável. Adentre-o com o respeito que ele merece, com a reverência que ele exige. Fale unicamente o que o fortalece, o que o edifica, o que o eleva a um novo patamar de ser. Guarde zelosamente aquilo que é sagrado, que é íntimo, que é inegociável, que pertence somente a você. Lembre-se, o que o mundo ignora sobre sua jornada, sobre seus meandros, é o que o mantém inteiro, íntegro, invulnerável, inatingível. E o que você cala, por pura sabedoria, por puro discernimento, é o que, em última instância, o torna inatingível. Um ser de poder e de luz própria. Se você busca mais chaves para destravar o seu poder interior e se blindar das influências externas que tentam miná-lo, faça um gesto simples agora mesmo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo este conteúdo transformador e profundo que o ajudará a resgatar sua essência e dominar a arte da autoproteção. Não perca mais insights como este.
A primeira verdade, o primeiro segredo inegociável, refere-se aos seus planos, às suas aspirações mais profundas, aqueles projetos que ainda estão na fase de um singelo esboço em sua mente. A primeira coisa que você jamais deve compartilhar com quem quer que seja são os seus planos, aquilo que você está prestes a concretizar, o que ainda está em processo de gestação dentro de você, amadurecendo em silêncio. Porque o que ainda é uma semente frágil e promissora, um broto recém-nascido, morre prematuramente aniquilado quando exposto ao vendaval implacável das opiniões alheias, dos ceticismos, das projeções negativas. Os planos são, por natureza, frágeis, delicados, comparáveis a pequenas chamas bruxuleantes, tremulando e ameaçadas em meio a uma tempestade de palavras e julgamentos externos, que podem facilmente apagá-las. Quando você se excede ao falar sobre o que ainda está em fase de construção, sobre o que ainda não tomou forma completa, concede aos outros o poder de interferir em sua jornada, de semear a dúvida em seu coração, de questionar sua capacidade, sua resiliência e, sem sequer perceber, você mesmo começa a duvidar de sua própria convicção, de sua própria força de vontade. Reflita por um instante. Quantas vezes você revelou um plano, um projeto que ainda estava no campo dos sonhos, na esfera das ideias, e de repente sentiu a vontade, o ímpeto de continuar, a motivação inicial, esvair-se por completo, evaporar sem deixar vestígios? Isso não é mero acaso. A exposição prematura aniquila o mistério e o mistério, acredite, é o propulsor, o motor que dá força e energia à realização de grandes feitos. Quando você externaliza um sonho, quando o vocaliza antes mesmo de iniciar a ação concreta, sua mente, de alguma forma sutil, interpreta que ele já se concretizou, que já foi vivenciado e cessa sua batalha interna por ele, sua dedicação. É como se o cérebro sussurrasse: já compartilhei, já vivenciei essa emoção, não preciso mais lutar por isso. Mas, na mais pura realidade, nada efetivamente começou, nenhuma ação foi de fato tomada. O silêncio, nesse contexto, é um combustível potente, um adubo fértil para suas ideias. É o espaço sagrado onde a ideia germina, cresce, amadurece e ganha contornos definidos, formas sólidas. É nesse recesso de quietude que você consegue ouvir a si mesmo de verdade, sem o ruído ensurdecedor das vozes que o cercam e o distraem com suas projeções. Já notou a variedade de reações quando você compartilha algo novo, algo promissor? Algumas pessoas simplesmente se calam e o peso desse silêncio delas pode ser mais avassalador e desmotivador do que 1000 palavras de desencorajamento. Outras, com um sorriso forçado nos lábios, dizem: que bom para você, mas o olhar, esse delator silencioso, comunica inequivocamente: duvido que consiga, você não é capaz. E há ainda aquelas que exibem um sorriso, mas em seu íntimo sentem que perderam o controle sobre sua narrativa, pois alguém que ousa sonhar e realizar é alguém que invariavelmente irá mudar, irá prosperar. E isso as incomoda profundamente. As palavras, quando proferidas cedo demais, atraem energias desfavoráveis. Gente que duvida de seu potencial, que o julga sem piedade, que o compara com outros de forma pejorativa, que vibra em uma frequência baixa e desmotivadora. E mesmo que de forma não intencional, essas vibrações tóxicas acabam por tocar e minar aquilo que você está construindo, com tanto esmero, com tanto sacrifício. Por isso, interiorize esta lição. O que está sendo gestado dentro de você precisa de silêncio, de resguardo, não de uma plateia curiosa e muitas vezes mal intencionada. O segredo é o útero da realização, o campo fértil onde seus sonhos ganham vida. E o que nasce na quietude cresce forte, resiliente e inabalável, pronto para enfrentar qualquer desafio,
Qual é a sua verdadeira motivação para sentir tanta necessidade de anunciar ao mundo o que você pretende fazer? Seria uma busca incessante por validação externa, um anseio por ouvir que está no caminho certo, que é capaz que seu projeto terá sucesso? Mas quando a aprovação provém unicamente de fora, de fontes externas, você perde a capacidade intrínseca de acreditar em si mesmo, de confiar em sua própria intuição, em sua própria força, e o que deveria ser uma fonte inesgotável de força interna transforma-se em uma perigosa dependência, em uma fraqueza que o torna vulnerável. Você não precisa que ninguém lhe diga vai dar certo, você precisa apenas agir. A ação é a linguagem mais eloquente da fé. A execução é o brado da alma que confia cegamente em sua própria capacidade, em seu próprio potencial. Portanto, antes de falar, construa. Antes de anunciar, execute. Antes de mostrar, conclua. E é exatamente isso que desejo ensiná-lo nesta jornada de autodescoberta. Como proteger seus sonhos mais acalentados das vozes que insidiosamente tentam silenciá-los e sabotá-los, minando sua confiança. Porque sim, o mundo está repleto de indivíduos que fingem torcer por você, que ostentam um sorriso de apoio, mas que se incomodam profundamente, sentindo uma pontada de inveja quando você começa a florescer e a prosperar, superando-os. O sucesso alheio é um incômodo para quem ainda se encontra aprisionado na estagnação, na mediocridade, e é por essa razão que a maneira mais eficaz de se proteger é fazer barulho unicamente com os resultados, com os frutos do seu trabalho árduo e silencioso. Quantas vezes alguém já o fez desistir de um plano, de um projeto ambicioso, com um mero comentário casual, com uma observação despretensiosa, acha arriscado demais, será que isso é realmente para você, você tem capacidade para isso? Ou talvez agora não seja o momento ideal. Espere um pouco. E de repente, o fogo que ardia impetuosamente dentro de você transforma-se em cinzas frias e desmotivadoras, apagando sua paixão. Essas palavras, aparentemente inocentes, ficam ecoando incessantemente em sua mente, minando sua confiança. E o que antes era um entusiasmo contagiante vira uma dúvida corrosiva. O que era coragem inabalável transforma-se em medo paralisante. E você, que antes acreditava fervorosamente em si, passa a se sabotar, sem sequer perceber a armadilha em que caiu. É por isso que a primeira coisa que deve ser guardada a 7 chaves, com o máximo de discrição, é aquilo que você está prestes a empreender. Não conte, não explique, não justifique, apenas faça. Você consegue vislumbrar o poder extraordinário que teria se parasse de alertar o mundo sobre cada passo que pretende dar, se resguardasse sua energia até que os resultados falassem por si mesmos, com uma eloquência inegável e incontestável? O silêncio nesse contexto não é um ato de esconder algo, de omissão, mas sim de proteger, de zelar, proteger o que ainda é vulnerável, o que ainda está em fase de crescimento, o que ainda está aprendendo a respirar em sua plenitude. Quando você se excede ao falar sobre seus planos, gasta uma energia preciosa que deveria estar sendo canalizada para a concretização deles, para a ação efetiva. Cada explicação desnecessária é uma pequena perda de foco, um desvio de atenção. Cada opinião externa recebida é uma nova distração, um desvio de rota em sua jornada, em seu propósito. E a verdade é simples, porém libertadora. Quem detém o foco não profere, executa. Quem possui clareza de propósito não necessita justificar, simplesmente age com determinação inabalável. Quem confia em seu potencial não anuncia aos 4 ventos, mas caminha com convicção e serenidade, sem precisar da validação alheia. Por que tanta pressa em exibir o que ainda está em fase de gestação, o que ainda não está pronto para ser mostrado?
porque talvez você tema não ser visto, não ser reconhecido, não ser validado pelo mundo exterior. Mas o valor intrínseco do que é verdadeiro, do que é real, não depende de aplausos externos, mas sim de consistência interna, de uma fé inabalável em si mesmo. E a consistência, meu caro, é construída em silêncio, um passo firme de cada vez, com dedicação e disciplina. Sim, eu o guiarei por este caminho, mostrando-lhe como transmutar o silêncio em um aliado poderoso, em um porto seguro e não em uma prisão isoladora. Porque o silêncio não o isola do mundo, ele o protege, ele lhe oferece direção, foco e um poder inigualável de realização. É nesse espaço de quietude que você se reconecta com sua essência mais profunda e consegue ouvir a voz mais importante de todas, a sua própria voz interior, que o guia e o fortalece. Quando você cessa a compulsão de anunciar cada um de seus movimentos, de cada um de seus passos, o universo, em sua misteriosa sabedoria, começa a conspirar a seu favor, pois ele entende que você está comprometido com seus objetivos e não carente de atenção ou validação superficial. E é nesse momento de alinhamento, de total sintonia com o seu propósito, que os resultados começam a emergir. Discretos, no início, mas depois firmes, consistentes e inegáveis. Então, a partir de hoje, faça do silêncio o seu terreno mais fértil, o seu santuário de criação. Regue seus sonhos com a disciplina inabalável, não com palavras vazias que o vento leva. Alimente-os com ações concretas, com esforço e dedicação, não com promessas que podem se dissipar. E quando o fruto de seu labor finalmente nascer, florescer em toda a sua glória, ninguém poderá alegar que foi mera sorte, pois será o resultado inegável do seu silêncio estratégico, do seu foco inabalável e da sua fé inquebrantável. Quantos sonhos você teria concretizado se tivesse mantido o segredo até o desfecho vitorioso? Talvez muitos mais do que você consegue imaginar, do que sua mente pode conceber. Mas saiba que nunca é tarde para recomeçar, para mudar a rota. Hoje, você tem a oportunidade de escolher calar-se, não por medo, mas por pura sabedoria, por uma inteligência emocional aprimorada. A primeira lição é simples na sua formulação, mas de uma profundidade avassaladora, não é mesmo? Aquilo que você ainda está construindo deveria morar dentro de você, protegido, nutrido e silencioso. E o dia em que ele florescer em toda a sua glória, em toda a sua magnitude, será impossível ignorar sua existência. Para continuar aprofundando-se nestes ensinamentos valiosos e desvendar mais segredos sobre o poder do silêncio, o convite é direto. Inscreva-se agora no canal e garanta que você não perca nenhuma das próximas revelações que podem transformar sua vida, libertando seu potencial. A segunda verdade negociável, um segredo que você precisa guardar com o máximo de zelo, diz respeito às suas dificuldades e fraquezas. Revelar abertamente cada tropeço, cada fragilidade intrínseca, cada insegurança que habita seu ser, é como entregar um mapa detalhado de seus pontos mais vulneráveis diretamente nas mãos de quem nem sempre tem as melhores intenções. Quantas vezes, em um momento de desespero ou buscando acolhimento, você expôs suas dificuldades e, em vez de apoio, recebeu olhares de pena, de desprezo velado, ou pior ainda, viu suas palavras sendo usadas como munição em momentos inoportunos? Quando você fala demais sobre suas fraquezas, corre o risco de ser rotulado, de ter sua capacidade questionada e de perder a credibilidade mesmo diante de pessoas que antes o admiravam. O mundo, em sua brutalidade seletiva, tende a respeitar a força e a resiliência, e não a exposição exagerada da vulnerabilidade. Isso não significa que você deve fingir ser invencível, mas sim que a partilha de suas lutas deve ser feita com sabedoria, com pessoas verdadeiramente confiáveis e em contextos que propiciem crescimento e apoio mútuo e não
julgamento. A verdadeira força muitas vezes reside na capacidade de enfrentar seus demônios internos em silêncio, de curar suas feridas sem a necessidade de uma plateia. É na quietude da sua alma que você encontra a coragem para superar os obstáculos, para transformar suas fraquezas em pontos de aprendizado e crescimento. A busca incessante por compaixão e validação externa, ao expor suas dificuldades, pode ironicamente afastá-lo da verdadeira superação, pois você se torna dependente da aprovação alheia para se sentir capaz. O poder de se reerguer está em sua própria capacidade de resiliência, de acreditar que, mesmo com falhas, você é um ser completo e digno de sucesso. Por que você sentiria a necessidade de verbalizar cada uma de suas fraquezas para o mundo? Seria um desejo de se sentir mais humano, mais próximo dos outros? Ou seria um clamor por uma atenção que, no fundo, você acredita não merecer de outra forma? Lembre-se, o respeito não se constrói pela pena, mas pela admiração de sua coragem e determinação. A terceira verdade que você deve guardar às 7 chaves refere-se às suas vitórias e conquistas precoces, ou, de forma mais ampla, à ostentação de seus êxitos. Celebrar é fundamental, é um combustível para a alma, mas existe uma diferença abismal entre comemorar discretamente e alardear cada passo bem-sucedido. Quando você anuncia cada vitória, por menor que seja, antes mesmo de ela se consolidar, atrai para si a inveja, o mal olhado e a energia de pessoas que prefeririam vê-lo estagnado. O sucesso, por vezes, é uma isca para o ciúme, para a crítica disfarçada de conselho e para aqueles que não conseguem celebrar a felicidade alheia. Além disso, a constante busca por aplausos externos para cada feito diminui o valor intrínseco da sua realização. O verdadeiro prazer da vitória está na satisfação pessoal, na sensação de dever cumprido e no impacto real que ela tem em sua vida e na vida daqueles que ama, e não na quantidade de curtidas ou comentários que você recebe. A glória que se proclama em alto e bom som, antes da hora certa, pode ser efêmera, superficial e pode até mesmo sabotar seus próximos passos, pois a pressão para manter uma imagem de perfeição se torna insuportável. Aprenda a saborear suas conquistas em silêncio, a permitir que elas amadureçam em seu coração antes de talvez serem compartilhadas com um círculo íntimo de pessoas que genuinamente se importam com seu bem-estar. O que você ganha ao esfregar suas vitórias na cara do mundo? Uma validação momentânea, talvez, mas que custo emocional e energético você paga por isso? O sucesso autêntico não precisa de um megafone. Ele fala por si só, através dos seus resultados duradouros e da sua paz interior. Você já se questionou por que a necessidade de ostentar suas vitórias é tão grande? Será que você busca preencher um sentimento de inferioridade, provando a si mesmo e aos outros o seu valor? Ou você simplesmente não consegue desfrutar da sua própria felicidade sem a chancela externa? Guarde seus troféus mais preciosos em seu coração. Desvende o segredo final para uma vida plena e invulnerável. O silêncio é a chave para a sua liberdade e o seu poder inabalável. Inscreva-se no canal agora e liberte-se de uma vez por todas. Até breve.